Fala, meu povo! Choque de conhecimento, trazendo mais um vídeo de matemática, e hoje nós vamos falar sobre geometria espacial, mais exatamente sobre volume, como calcular o volume na geometria espacial. Hoje você vai estar aprendendo de uma maneira simples e fácil. Vou separar aqui as principais figuras para a gente estar vendo a fórmula, e essas figuras vão estar separadas em três grupos. O primeiro grupo que a gente vai estar vendo é do prisma. E o que é um prisma? Prisma, como vocês estão vendo na tela, é esse tipo de figura na qual a base e o topo é exatamente a mesma figura plana, tanto na questão do desenho quanto na questão do tamanho. Exatamente a mesma figura que está embaixo fazendo a parte da base é a figura que também está no alto fazendo parte do topo. Quando a gente tem esse tipo de figura, isso é um prisma. Dois lados paralelos, a base e o topo são idênticas. E as faces laterais são paralelogramas. Se a gente olhar, cada uma das faces laterais que se forma é um paralelograma. Tem esse padrão, é um prisma. Como que a gente calcula o volume do prisma? Uma fórmula que vai servir para qualquer prisma. Área da base vezes altura. Só isso. Você vai calcular a área da base, vai multiplicar pela altura, vai ter o volume do prisma. Vamos ver um exemplo. O paralelepípedo. Como que a gente calcula o volume do paralelepípedo? Aqui a gente tem um prisma. Vamos conferir. Se a gente olhar a base, é um retângulo. E se a gente olhar o topo, é o mesmo retângulo. É um retângulo do mesmo tamanho. A figura plana, que forma a base, é exatamente a mesma figura plana que forma o topo. E se a gente olhar as faces laterais, são paralelogramos. Como a gente viu, tem essas características. Isso aqui é um prisma. Para a gente calcular o volume de um prisma, a área da base vezes a altura. Como a gente já viu no vídeo que fala sobre geometria plana, para a gente calcular a área de um retângulo, é só fazer comprimento vezes a largura. Comprimento aqui é 12, a largura é 4, 12 vezes 4, 48. A nossa área da base é 48. Descobrimos a área da base. A área da altura a gente já tem, que é 6. Agora a gente faz a área da base, que é 48, vezes a altura, que é 6. Vai dar 288. 288 o quê? A gente olha aqui, a medida está em centímetros. Então a resposta, 288 centímetros. Agora veja um detalhe que a gente não pode esquecer. Sempre que a gente estiver falando de volume, a gente tem que colocar o 3 cá em cima depois da medida. Sempre coloca esse 3. Falou de volume, a medida é a medida em cúbicos. Aqui, 288 centímetros cúbicos. Tem que ter esse 3. A gente já viu o volume do paralelepípedo, que é um prisma. Vamos ver mais um exemplo de um prisma. O cubo. Como que a gente calcula o volume do cubo? A área da base vezes a altura. A gente olha aqui a base, é um quadrado de 5 metros por 5 metros. Como que a gente calcula a área do quadrado? Comprimento vezes largura. 5 vezes 5, 25. A área da base, 25. Agora que a gente já tem a área da base, que é 25, a gente multiplica pela altura, que é 5. 25 vezes 5, 125. Como aqui a gente está falando de metros, a resposta também é em metros. 125 metros. Como aqui a gente está falando de volume, não pode esquecer de colocar o 3. Colocou o 3 aqui. Resposta final, o volume desse cubo, 125 metros cúbicos. E essa é a fórmula para calcular o volume de qualquer prisma. Conferiu a figura, viu que é um prisma, a gente usa essa fórmula. A área da base vezes a altura. Tudo que a gente vai precisar saber aqui é saber calcular a área da figura plana. Afinal, a base é uma figura plana, a gente precisa conhecer as fórmulas das figuras planas. Já tem um vídeo detalhado, o link vai estar aqui na descrição, é preciso saber. Você faz o cálculo, descobre a área da base, multiplica pela altura, descobriu o volume. Esse grupo é o grupo do prisma. Agora o cilindro. Como que a gente calcula o volume do cilindro? A fórmula para a gente calcular o volume é exatamente a mesma fórmula que a gente usa para calcular o volume do prisma. A área da base vezes a altura. Então somente isso. Vamos ver. Como que a gente calcula a área da base? Como eu falei, é um círculo. Como que a gente calcula a área do círculo? Como eu falei também, precisamos saber calcular a área de figuras planas. Para calcular a área de um círculo, é π vezes r ao quadrado. A gente olha aqui, o raio é 2. Então vamos colocar π vezes, o raio é 2, vamos colocar 2 ao quadrado. π, 2 ao quadrado dá 4. π vezes 4, 4π. A área da base é 4π. Agora que a gente já tem a área da base, a gente multiplica pela altura, que é 10. 4π vezes 10, 40π. A resposta do volume, 40π.
Como aqui está falando de centímetros, 40π centímetros. Como a gente está falando de volume, colocamos o 3, resposta final, 40π centímetros cúbicos. E muita gente pergunta, e a resposta vai ficar assim, 40π centímetros cúbicos? Sim, se a questão não fala, troque π por tal, considere π como tal valor, não falou, π é π, deu 40π, vai ser 40π. Agora, se tiver na questão, considere π como 3,14, aí a gente troca π por 3,14. Vamos fazer esse cálculo. Vamos supor que na questão esteja dizendo, considere π como 3,14. Então a gente vai fazer 40 vezes 3,14, vai dar 125,6. E a medida continua, centímetros cúbicos, 125,6 centímetros cúbicos. Porém, a gente só troca se a questão mandou trocar. A questão não mandou trocar, π fica sendo π. Vamos ver agora mais um exemplo. O cone. Como que a gente calcula o volume do cone? Sempre que a gente for calcular o volume de uma figura que tem a base plana e que o topo é uma ponta, se junta e forma uma ponta, a gente vai utilizar essa fórmula. A área da base vezes a altura dividido por 3. Agora, temos que calcular a área da base. Mais uma vez, é um círculo. E aqui o raio é 6. Então vamos calcular a área da base. A área da base, a área do círculo. Π r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. A gente viu que o R, o raio é 6, então fica π vezes 6 ao quadrado. Π vezes 6 ao quadrado, 36. Π vezes 36, 36π. A área da base, 36π. Agora que a gente já tem a área da base, a gente multiplica pela altura. A área da base vezes a altura. A altura aqui é 8. 36π vezes 8, 288π. E agora a gente faz a última parte, que é dividir por 3. A gente descobriu a área da base, multiplicou pela altura, deu 288π, e agora divide por 3. 288π dividido por 3, 96π. A resposta, 96π. Como aqui está falando de centímetros, 96π centímetros. Como a gente calculou o volume, coloca o 3. 96π centímetros cúbicos. Essa é a resposta. Não mandou substituir o π por algum valor, a resposta fica com o π, 96π centímetros cúbicos. Se na questão estiver mandando substituir, por exemplo, mais comum, considere π como 3,14. Aí a gente substitui o π por 3,14. 96 vezes 3,14 vai dar 301,44. E a medida continua, centímetros cúbicos. A resposta, 301,44 centímetros cúbicos é o volume desse cone. Agora vamos ver a pirâmide. Agora essa pirâmide aqui, temos uma pirâmide onde a base é um quadrado. Então a gente tem uma figura que a base é um quadrado e o topo é uma ponta. Vai se fechando e fecha em uma ponta. Como que a gente calcula o volume nesse tipo de situação? A área da base vezes a altura dividido por 3. Agora a gente vai substituir cada uma das informações. A área da base, a gente olha que a base é um quadrado. Como que a gente calcula a área de um quadrado? Comprimento vezes largura. 3 vezes 3, 9. A área da base desse quadrado, 9. A altura, a gente olha aqui, a altura é 10. 9 vezes 10. Finaliza, dividir por 3. Agora a gente faz a conta. 9 vezes 10, 90. Vamos repetir o dividir por 3. 90 dividido por 3, 30. Nossa resposta, 30. Aqui está falando de metros, 30 metros. A gente calculou o volume, coloca o 3. E agora, para finalizar, a esfera. Como que a gente calcula o volume de uma esfera? Uma esfera é uma bola. Como que a gente calcula o volume dessa esfera? 4π vezes r ao cubo dividido por 3. Essa é a fórmula, 4π vezes r ao cubo dividido por 3. Agora é só a gente substituir cada uma das informações pelos valores. Aqui primeiro, 4π vai continuar sendo 4π vezes r ao cubo. O r, a gente olha na figura, é 3, então vai ficar 3 ao cubo, dividido por 3. Aqui vai continuar 4π vezes 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Repete o dividido por 3. 4π vezes 27, 108π. Repete o dividido por 3. Estou fazendo bem detalhado para não ficar nenhuma dúvida. 108π dividido por 3, 36π. Nossa resposta, 36π. Aqui está se tratando de metros, 36π metros. Como a gente calculou o volume, coloco o 3. Resposta final, 36π metros cúbicos. Essa é a resposta. Não mandou substituir o π, a resposta final é essa. 36π metros cúbicos. Mandou substituir o π. Considere π 3,14. A gente faz a conta. 36 vezes 3,14 vai dar 113,04. A medida continua, metros cúbicos. Resposta final, 113,04 metros cúbicos. Calculamos o volume da esfera. Agora um detalhe, muita gente gosta de comparar
Tá, volume. Mas quanto que caberia se fosse ml, se fosse água? Para comparação, olha a dica extra aí do vídeo. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Se tem 1 centímetro cúbico, cabe 1 ml de água. Sabendo dessa informação, é só fazer a conta. 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Você vê quanto que deu volume e troca ali por ml. Para facilitar mais um pouco, 1 metro cúbico cabe exatamente 1000 litros. Tem 1 metro cúbico, cabe 1000 litros. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, aprender sobre volume na geometria espacial, dá aquele like para fortalecer. Isso mostra que você que está assistindo está gostando do conteúdo que eu estou trazendo. E se quiser dar aquela força para o canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que gosta de matemática. Se quiser aprender sempre mais, ter sempre esse choque de conhecimento, fica de olho por aqui e até a próxima.